Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O Supremo Tribunal Federal acaba de confirmar que o sacrifício de animais para fins religiosos é constitucional, desde que feito sem excessos ou crueldade. A discussão sobre o uso de animais em cultos mobilizou os praticantes de religiões de matrizes africanas que defendiam a prática como uma tradição. Uma audiência pública foi realizada aqui na Assembleia para tratar do assunto. No Panorama de hoje, nós queremos ampliar essa discussão. Num Estado laico e tão diverso como o Brasil, como são professadas as diversas religiões? Os praticantes de uma determinada crença costumam ter tolerância e respeito pelos praticantes de outras? Porque muitas vezes as diferenças religiosas costumam resultar em atos de violência. Intolerância religiosa é o tema do nosso Panorama de hoje. E para conversar conosco, nós convidamos Matheus Oliveira, professor de ensino religioso da Escola Internacional Fundação Torino, e Makota Kidoyalé, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. O Panorama já está no ar. Muito obrigado, Matheus, pela presença. Muito obrigado também, Makota, pela presença. Eu queria, Makota, que você começasse explicando para nós esse nome, Makota Kidoyalé. É um nome e um título do terreiro, é isso mesmo? Sim, Makota quer dizer mãe, senhora, senhora-mãe. E Kidoyalé é o nome mesmo, o nome social que usamos, mas que na verdade é o nosso resgate às nossas tradições e à nossa identidade. Perfeito. Então agora todo mundo já está sabendo como, né, se referir a você. Eu queria começar perguntando para o Matheus o seguinte: a gente vive aí num país, num estado laico, em que a gente tem diversas religiões, né? Todas. Por que existe tanta... Porque, aliás, você acredita que o brasileiro ele é tolerante com a religião uns dos outros? Ou esses atos de violência que às vezes a gente vê são atos isolados, ou a gente tem uma certa dificuldade em aceitar o que é diferente? Infelizmente, nós não somos aí num país totalmente tolerante. Eu me lembro de uma diplomata, Alexandra Louras, francesa, negra, casada com um diplomata francês, branco, e quando ela veio para o Brasil, ela num programa com a Mira Leitão, falando: eu achava que o Brasil era um país de liberdade e miscigenação. E quando cheguei na minha casa, eu fui proibida de entrar na minha casa porque eu seria empregada. E ela fala: não, eu sou a dona da casa. Aí o guarda fala: não, não é, a senhora é negra. Que coisa! Então ela fala, o primeiro impacto nas 24 horas no Brasil foi um impacto de quebra de paradigma. O paradigma do Brasil, infelizmente, ainda é um país totalmente miscigenado e difícil e intolerante, infelizmente. Você tem essa mesma opinião, Makota? Quer dizer, como é que você vê essa questão da tolerância aí? Isso que o Matheus fala é muito, né? É colocado para a gente. Não, o Brasil tolera tudo, somos uma nação que aceita as diferenças. Na prática, você sente algum problema em relação à intolerância? 24 horas por dia. Sim, o que a gente entende que por se tratar mesmo de um processo, né, desde a época da escravidão. Então, tudo aquilo que nos liga à cultura, à tradição e à busca da nossa própria identidade é intolerante no Brasil. Né? O Brasil ainda é um país muito racista, ele ainda vive num sistema totalmente colonizador e um padrão europeu. Então, isso eu acredito que por esse motivo mesmo que vem essas intolerâncias, essas violências, esses ataques todos. Pois é, mas é mais em relação à religião, à crença ou talvez à raça? Ou as duas coisas juntas? Eu acredito que é tudo aquilo que é ligado à população negra. Independente de ser a religião, já houve outros ataques, por exemplo, na época da capoeira, quando a capoeira conseguiu sair dos seus espaços de resistência e ocupar vários espaços na cidade, também houve grandes ataques, né? Assim como hoje o candomblé, porque vem assumindo os espaços políticos, espaços de diálogo, né, de decisões políticas, começa-se também um grande ataques violentos às casas de religião de matriz africana. Até por se perceber que ali são espaços de formação coletiva, né, para decisões políticas. Perfeito.
Em relação à questão das religiões, o Brasil é um país predominantemente católico, Sim. mas com agora diversas religiões, e principalmente as neopentecostais, aumentando muito o número de adeptos, de praticantes. Há conflitos entre essas outras religiões também? Você enxerga isso, Mateus? Muito. Há 2 semanas, talvez, uma semana, teve um pastor de um culto neopentecostal que teria feito uma entrevista com um diabo, com um demônio, e esse demônio falou. É engraçado que não só com as matrizes africanas, ele elencou, fez uma lista das igrejas neopentecostais que eram do demônio. Só a dele que não era. Só a dele que não era. E aí o pastor falava, eu quero nome. E ele começou a falar uma por uma. Luterana, batista, contemporânea. No outro dia, o bispo-chefe da igreja pediu desculpa e falou que era um teatro. Mas porque pegou mal. E porque foi na internet, porque foi no jornal. Porque senão teria passado como se fosse uma coisa real. Então, o preconceito é principalmente contra as matrizes africanas por causa do preconceito racial, mas infelizmente as nossas religiões ainda não aprenderam a conviver, infelizmente. Como é que você vê essas questões também, Makota? Quer dizer, às vezes, nesse caso aí não tem a ver com raça, mas justamente com a intolerância, com a crença da outra pessoa, com a diferença de crença. Sim, eu acredito hoje que o que muito se tem, principalmente nas religiões neopentecostais, é a questão da transferência de culpa. Eu entendo isso, porque, pelo que eu percebo, principalmente dos seus fiéis, é que o tempo todo eles não pregam uma crença, eles pregam contra uma crença. Contra outra e não a eles. Então, o tempo todo eu percebo, porque eu moro ao lado de igrejas, e eu percebo ali nos seus discursos os ataques a outras religiões e não na verdade, uma convenção da sua própria fé, né, do que se acredita. E eu acredito muito que é uma transferência de culpa, tanto é porque eles nos colocou o diabo como um ser que nós adoramos, sendo que, na verdade, a gente desconhece esse personagem. Posso acrescentar? Claro, fica à vontade. Eu acho que ela tem toda a razão, e a ideia do bode expiatório, né? Eu não quero mudar, então eu não quero fazer uma crítica dentro de mim, eu coloco a culpa no outro. Eu bebo, mas é porque o diabo me fez beber, não porque eu tenho alcoolismo, eu vou ter que enfrentar isso no ar, para dar uma ideia. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que um desconhecimento da própria religiosidade. Eles não se voltam para si, porque não há uma única passagem que Cristo é nervoso, bateu, xingou. Ele sempre, ele tem princípios éticos, ele diz, o certo é por aqui, o certo é por ali, mas se você não quiser, quem sou eu? Há uma única passagem que ele briga, e é no próprio templo dele, e não no templo dos outros. Então, há o desconhecimento da realidade do outro, mas principalmente da própria realidade, dos próprios princípios cristãos. E acaba, segundo minha interpretação, não sendo cristão. Perfeito. A gente queria mostrar para vocês uma reportagem que foi feita numa audiência pública aqui na Assembleia. A possibilidade da proibição do sacrifício dos animais nos cultos se viu como motivação para essa audiência e da Comissão de Direitos Humanos. Olha só. A audiência começou com uma saudação aos orixás. Esta mãe de santo denuncia o preconceito contra religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Hoje nós podemos dar conta de que a sociedade brasileira ainda discrimina simplesmente porque você faz algo diferente de um coletivo, de uma maioria, né, que se diz maioria. Para a deputada Andréia de Jesus, que pediu a audiência pública, a liberdade de culto deve ser garantida pelo Estado. Todo rito de qualquer religião no Brasil, ela precisa ser preservado e garantido pelo próprio Estado, né? E a forma de garantir é, inclusive, saber que isso é direito, que todo rito que é trabalhado dentro das comunidades tradicionais também faz parte do patrimônio mineiro, né? Makota, por que esse sacrifício de animais é tão importante aí nas religiões de matriz africanas? Então, na verdade, as pessoas nos colocam como sacrifício, mas o que a gente faz, na verdade, é uma sacralização do alimento.
E nós viemos de uma cultura onde a gente compreende que o nosso Deus, a nossa crença, ela precisa alimentar da mesma forma em que alimentamos. Então, tudo que passa para nós e que como alimento e que é sagrado, nós compartilhamos com os nossos orixás, com os nossos inquices. E não é um sacrifício, na verdade. Isso é uma forma de compartilhar, comungar e dividir o alimento. A cultura africana, ela vem muito dessa tradição de partilha. Para mim comer, é preciso que aqueles mais velhos do que eu comam primeiro. Então, quando a gente faz essa oferenda, né, que é esse agrado aos inquices, aos orixás, é porque, na verdade, nós queremos reunir um coletivo e ali distribuir, comungar com eles aquele alimento. E não é um sacrifício. É só na verdade, é uma prática diferente do que se faz em outras religiões, ou talvez até faz. Mas pelo fato do candomblé ser um espaço hoje, uma comunidade aberta, então faz com que as pessoas que participam ali, ou que outras que queiram realmente entender ou compreender, ou até mesmo aquele bode expiatório, como ele fala, leva isso de uma forma negativa, leva, por exemplo, como sacrifício, leva, por exemplo, como despacho, o trabalho, amarração. Não, o alimento que nós oferecemos, que é que foi, né, o tema do julgamento semana passada, foi justamente não sobre o que se come ou como se faz, mas foi como se reúne, na verdade, um grupo, um coletivo de pessoas negras, onde a maioria é negra, uma crença e uma tradição. Então, não é sacrifício. Isso para a gente, sacrifício, na verdade, é o que a gente tem para poder adquirir esse alimento. Aí é sacrifício, principalmente essa população, esse grupo. Aí, sim, talvez o nome sacrifício deve ter vindo dessa parte, da forma como precisamos para poder adquirir o nosso alimento. Agora, como nós dividimos e oferecemos eles aos nossos deuses, que para nós são os nossos ancestrais, então não é sacrifício mesmo. Como é que você viu, Matheus, essa decisão do Supremo? Você chegou a acompanhar? Acompanhei. Enfim, para você que não professa a mesma religião, o fato disso ser considerado constitucional incomoda de alguma forma ou não? Não, de forma nenhuma. E ressalto que foi unânime, né? Sim. Isso é muito interessante, porque se reconheceu um fato social histórico, que todas as religiões trabalham com alimentos. Não há religião que não trabalhe com alimento. Porque aí se trabalha com pão e vinho, não tem problema. Se trabalha, por exemplo, no sikhismo da Índia, que também tem matar animais para alimentação, também não há problema, mas quando fala do negro tem. Então, não tem significado, não teria nem significado jurídico, porque todas as religiões trabalham com alimento. A comida é uma coisa muito importante. Não há religião sem alimento, praticamente. Perfeito. Bom, um especialista em estudos africanos participou da audiência pública e também falou sobre a utilização dos animais nas celebrações. Olha só. O ato do sacrifício, que para nós é sagrado, ele é partícipe da comunhão. Assim como os católicos, um celebra a comunhão, um distribui a hóstia para comungar o corpo de Cristo, para nós o animal é esse alimento vivo, que faz com que a gente sinta sabor e cheiro e a gente celebra a vida. Então é uma tradição da celebração, da festa e da alegria. É isso mesmo? Quer dizer, justamente ele é utilizado para celebrar essa comunhão do encontro das pessoas, né? Isso, o candomblé, ele é a celebração da vida. E na verdade, o processo mesmo dessa oferenda, dessa sacralização, ela vem muito, baseado também de acordo com os 4 elementos da natureza. Por isso que se usamos o cabrito, o bode, por isso que se usa galinha, porque cada animal ele vem representando um elemento. Então, quando a gente faz esse conjunto de prato, né, que é como se fosse uma receita base
do candomblé é a receita base da própria vida, de alimentar a própria vida. Perfeito. A gente vai fazer só um intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre a questão das religiões e da intolerância religiosa no Brasil. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre intolerância religiosa. Aqui em nosso estúdio, Matheus Oliveira, professor de ensino religioso da Escola Internacional Fundação Torino, e Makota Kidoyalé, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Matheus, você dá aula de ensino religioso aqui numa escola, na Escola Internacional da Fundação Torino. Como é que é hoje, no século XXI, com tantas influências e com tantas, vamos dizer assim, com tantas coisas para dispersar os alunos, falar de religião numa sala de aula? A história da ciência da religião no Brasil, ela foi resolvida há uns 3 anos atrás. Houve um julgamento no STF em que diz que os professores poderiam falar ou confessionalmente de uma única religião ou de várias. Lá na minha escola nós preferimos falar de várias sem que eu tomasse uma posição. Os meninos, inclusive, não sabem formalmente se acreditam em Deus ou deuses ou deusas. E eu não digo. Porque o importante é que eles tenham opinião. E eu acho que quando a gente dá voz ao educando, ele não é um aluno, que é aquele que não tem luz, há lumen, há luz. Ele participa, ele se sente acolhido, eles me trazem as perguntas e é um diálogo. Literalmente um diálogo. Pois é, mas para que idade que você dá aula? Eu dou aula de 11 até 19, todas as turmas. Todas as turmas. O ensino médio... E há uma curiosidade grande deles em saber sobre as religiões? Muito. Só que aí a gente tem que sempre trabalhar com a perspectiva da pergunta, de criar problemas e eles se resolverem. Quando você entrega para o aluno, o adolescente ele é muito... a gente tem que acreditar no adolescente, a gente tem que acreditar no aluno. Quando a gente entrega isso para ele e fala, olha, me ajuda, eu não vou te estragar tudo pronto, porque eu não sou o Google, informação pronta ele consegue no Google. Quando ele constrói comigo, aí ele interage e adora, porque ele se sente partícipe, participante. Makota, as religiões de matrizes africanas chegam, na sua opinião, nas escolas do jeito que deveriam chegar? Não. Não, e isso é uma coisa muito complicada, porque as religiões não chegam e nem os indivíduos permanecem, né, nas escolas, nesses espaços de educação, de formação, por causa da religião de matriz africana. Se eles se auto-assumir enquanto fiéis desse culto, dessa tradição. Então, ela chega geralmente como folclore, né? Ela chega muito nessa área, ou então, às vezes, ela chega somente na questão do dia 20 de março. Então, elas não chegam, por exemplo, a algumas culturas que são ligadas às religiões de matriz africana. Chega a culinária, mas elas não chegam com identidade de religião de matriz africana, não. E você acha que poderia chegar? Como que a gente poderia... Não só poderia, como deveria chegar, porque a gente tem aí a Lei 10.639, que ela visa realmente a questão da história da África como matéria, né, como disciplina. E não tem como você contar a história da África no Brasil negando o pertencimento às religiões de matriz africana, que hoje é como se fosse um museu vivo ou berço, né, de todas essas tradições, essa cultura. Então, você lá dentro das religiões de matriz africana, você consegue presenciar ainda as línguas faladas, né, as línguas africanas, os nomes africanos, de acordo com a Digine, com o grupo lá dentro, com as pessoas dentro dessas comunidades, e a culinária, as vestimentas. Então, não tem, é muito difícil você negar a história do Brasil hoje, contando isso hoje, sem ir buscar ou trazer para dentro dos espaços de educação
A religião de matriz africana. É quase que impossível mesmo. É como se você contasse uma história negando, na verdade, os seus verdadeiros personagens. Em termos de futuro, Matheus, você está falando aí que você dá aula para adolescentes, para jovens, você percebe que essa questão de uma tolerância maior com a questão da diferença, com a questão daquilo que eventualmente ele não acredita, ou ainda vamos ter que trabalhar em um bom tempo para que essas intolerâncias que a gente vem falando aqui durante o programa deixem de acontecer? Eu acredito assim, que a única forma de melhorar isso seria através da educação. Não há outra transformação, não há revolução que mude o mundo que não seja cultura e educação. Mas eu vejo que o mundo, pelo menos a minha visão, assim, pessoal, minha opinião, é que o mundo tem dado algum passo. Pelo menos assim, o problema existe. A gente não trabalha ainda de forma sistemática, de forma organizada, como bem lembrou a Makota. A gente não tem nas escolas como um todo, de forma organizada, esse caminho. Devo dizer que na minha escola a gente tenta, mas ainda há muito aqui caminhar. Nós ainda temos muito que aprender. Acho que a gente tem que aprender a escutar. Escutar a legitimidade do outro, escutar qual é a identidade do outro e deixar o outro falar por si mesmo. E não nós tentarmos lermos o outro a partir de nossos próprios conceitos anteriores. Se nós conseguirmos fazer isso, com certeza nós teremos uma sociedade mais pacífica e, por que não, mais civilizada, né? Você vê esse avanço, Makota, aos poucos, assim, a coisa vai melhorando ou você ainda não é muito otimista em relação ao que pode acontecer no futuro? Bom, não, otimista a gente tem que ser, né? A gente tem que acreditar sempre que é possível, senão não justifica nem permanecer. Mas eu vejo que ainda que nós estamos num caminho, mas que ainda está bem distante a gente chegar, ainda está bem distante a gente chegar nesse lugar, né, onde realmente vão nos reconhecer, não só como corpos negros, mas também como corpos negros com identidade, com pertencimento, com uma história que não está lá no passado da escravidão, mas numa história da sobrevivência daqueles que foram escravizados. Então, enquanto a gente não viver numa sociedade onde ela olhe para nós e não tenha aquela identificação de olhar para por exemplo, um descendente de escravo, ou então um serviçal, ou aquele que vai estar sempre se servindo e que nada para nós é permitido, temos que ficar sempre com as sobras, vai ser difícil. E principalmente enquanto o próprio Estado, eu ainda bato na mesma tecla, porque eu acho que toda essa intolerância é uma responsabilidade do Estado. E enquanto o Estado não assumir isso, não assumir esse racismo, né, enraizado, a gente realmente, você falou uma coisa certa, e o caminho para poder estar desconstruindo isso é educação, porque é ali aquele espaço onde você abriga todos, né? E esse todos tem que ter a identidade, tem que ter a liberdade de se identificar. Eu acho que o Estado tem que entender que nós não somos um país branco. A maioria das pessoas do Brasil, em números, a mais de 50% são negros ou pardos. Isso de autodeterminação. Né? Isso, pode ser que muitas pessoas digam brancas não sendo brancas, então pode ser que o número seja maior ainda. Nosso país não é branco. Enquanto a gente não entender o mínimo que é isso, fica difícil. É verdade. Queria mostrar outra reportagem que o representante da Defensoria Pública da União, que esteve aqui na audiência na Assembleia, defendeu justamente isso tudo que a gente está falando, a liberdade do culto religioso. Nesse momento, o importante é garantir e preservar a manifestação religiosa, né? Nós temos que lembrar que as outras diversas manifestações religiosas têm seus rituais que são devidamente respeitados, elas são sequer discutidos, né? Se permite ou não. Essa questão, falando de leis, está bem colocado as leis brasileiras em relação a essa liberdade? Tem alguma coisa que poderia ser aperfeiçoada ainda um pouco mais? Essa questão vamos dizer assim, do sacrifício, da morte dos animais, foi colocada como constitucional. Tem alguma outra dúvida, alguma outra polêmica que mereceria ter uma coisa mais clara na lei?
Eu acho que formalmente o nosso corpus jurídico ele é muito bom. Nós temos Código Penal, Código Civil, com uma Constituição democrática, cidadã, muito desenvolvida, muito contemporânea, moderna. O problema é a eficácia. Como bem lembrava a Makota, nós temos sim uma lei de ensino da realidade da África, da história, da diáspora africana, mas que nem todas as escolas que são preocupadas em atender. Então, se a gente atendesse o que já existe hoje, eu acho que nós iríamos muito para frente. Já. Como é que você vê essa questão, Makota? Olha, eu vejo essa questão assim meio... Porque a gente está vivendo um processo onde as leis, a gente sabe que existem as leis, que elas deveriam estar ali sendo colocadas para nos defender, mas que elas realmente não se cumprem, né? E uma coisa que me chama muita atenção nisso é que as leis, na verdade, elas foram criadas por uma população branca e que, na verdade, favorece a essa população branca. Tanto é que nos levar para um tribunal, para poder estar julgando ali a forma como levamos o nosso alimento à mesa, eu acho isso um absurdo, né? Chega a ser vergonhoso dentro de um país onde teve, na verdade, esse sequestro dessa população africana. Então, eu penso assim, que se fosse para poder avaliar toda a nossa, julgar aquilo que nós fazemos, entendendo que é nosso por tradição cultural, deveria então ser julgado numa corte africana. E não aqui no Brasil, onde é um país que todas as leis realmente vêm para privilegiar uma população que se entende realmente por ser minoria, sabe que é a minoria, mas para poder se proteger de privilégios que, por medo de que a gente possa estar dividindo esses privilégios com eles. Perfeito. A gente está caminhando já, infelizmente, para o finalzinho, mas eu queria mostrar para vocês uma última reportagem, que a TV Assembleia, no ano passado, fez uma série de programas em que colhia depoimentos de pessoas representantes de religiões, das diversas religiões. A Makota Celinha, também do Centro Nacional de Resistência Afro-Brasileira, foi entrevistada. Vamos ver um trecho. O grande problema que nós vivenciamos de intolerância chama banalização. Eu banalizo o sagrado do outro, porque o bolinho de acarajé do terreiro é do diabo, mas na igreja vira bolinho de Jesus. É a mesma massa, mas aqui é de Deus, lá é do diabo. Canso de ver evangélicos com Bíblia debaixo do braço, mas eu não posso usar o meu turbante. Eu canso de ver o católico com os ramos na sexta-feira, mas eu não posso usar o meu turbante. Você tem uma sociedade extremamente hipócrita que nos nega porque nós somos negros, que nos nega porque a minha religião é de origem africana. Pois é, tá vendo? Isso foi feito ano passado e hoje a nossa discussão continua ainda, né? Falando, infelizmente, do mesmo assunto. Bom, eu queria agradecer muito a Makota, queria agradecer muito ao Matheus, queria agradecer a você que nos acompanhou. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.